Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, falando aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou juntamente com o professor Francimar, ele que é professor da Faculdade de Teologia, professor da escola também dominical aqui na igreja, pregador em vários eventos nossos, e agora ele passa a integrar a equipe a equipe de Parnamirim. Eu quero agradecer por essa iniciativa maravilhosa, que é a EBD em síntese, como nós temos, e também esse podcast que é feito semanalmente para ajudar os nossos professores e alunos no entendimento da Escola Bíblica Dominical, e esse trabalho é uma iniciativa do nosso pastor presidente, pastor Martim, juntamente com o pastor Reinaldo Odilo, que é o coordenador geral desse trabalho, e tem feito um trabalho maravilhoso com a EBD em síntese, que ocorre geralmente no Centro de Convenções, passa de 3.000 pessoas já, e é um evento que tem trazido todos os comentaristas da lição, tanto de adulto, como tem trazido diversos recursos pedagógicos que tem somado aí aos nossos professores. Então, quero convidar agora o pastor Francimar Araújo, ele que vai estar aí fazendo suas considerações iniciais. Meus irmãos, paz do Senhor, pastor Elias, é um A paz do prazer, uma Senhor. alegria estar fazendo parte dessa equipe tão especial para tentar abençoar, né, os nossos pastores, superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical em todo o estado e também fora dele, aqueles que tiverem acesso ao canal no YouTube, com certeza serão abençoadíssimos com as exposições das lições em todas as faixas etárias que nós temos encontrado aqui no canal, no podcast EBD em Síntese. Para mim é uma honra, uma satisfação poder contribuir com esse projeto. Agradeço o convite, né, do pastor Abdênego, da equipe da Escola Bíblica Dominical em Parnamirim, evangelista Assis, o pastor Elias, pastor Linaldo Renovato, e para mim integrar essa equipe capacitada, essa equipe muito especial, com a qual tenho aprendido também muito, é um privilégio e uma alegria. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos comentar a lição de número 4. A lição de número 4, ela fala Deus é triuno. Então, nós estaremos trabalhando esse tema e tem como texto áureo dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E a nossa verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito, e essa verdade está em toda a Bíblia. O comentarista dessa lição, o pastor Ezequiel Soares, ele que esteve aqui no Rio Grande do Norte e ministrou aí, em síntese, as 13 lições na nossa EBD em síntese, e a leitura bíblica em classe dessa lição de número 4 se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao 17, e depois o 28, 19 e 20. Nós não faremos essa leitura, como sempre, os professores trabalharão em sala de aula, mas é importantíssimo falar, até porque a lição está muitíssimo pautada nela, e nós trabalharemos ao longo dos tópicos. Os objetivos da nossa lição demonstrar. O primeiro deles é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo é indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E o terceiro é explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, queridos, na nossa introdução, o nosso comentarista ele vai trazer que o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico, eles reconheciam o seu Deus como um Deus triuno. Isso não era um problema para o período apostólico. E aí o nosso comentarista ele começa trazendo isso aí na nossa introdução para dizer que naquele momento não havia essa dúvida. Mas com o passar do tempo, aí começam a surgir novas correntes doutrinárias que começam a apresentar outras linhas. Então nós vemos aqui também na introdução que fala que a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico, eles reconheciam essa verdade. Então, nós trabalharemos essa lição, que é a lição de número 4,
A palavra-chave dessa lição é claro que é Trindade, e ela vai fazer uma defesa justamente da questão da Trindade e bem como a desconstrução do unicismo e por que ele não deve ser aplicado. Então, é bem interessante, veja com cuidado e leve para a sua sala de aula para que os alunos possam participar e construir para si também esse conhecimento para refutar aqueles que apresentam o unicismo como verdade absoluta. Pastor Francimar Araújo está agora com a oportunidade de comentar o nosso tópico de número 1, e assim nós seguimos, queridos, estudando nessa coisa maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, pastor Elias. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro tópico da lição. Conforme o pastor Elias já trouxe aqui uma introdução, primeiro tópico da nossa lição, eu vou transmitir aqui uma tela, compartilhar com os irmãos, para que vocês possam acompanhar também aí com vocês, tópico primeiro, que tem como título Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então, o subtópico 1 nos diz que a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, ou seja, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Se nós acessarmos o plano de aula, o pastor Ezequias Soares, ele nos diz o seguinte, né, que por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, três, porém um, o Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Então, a doutrina da Trindade, ela é uma das doutrinas mais difíceis de serem abordadas, de ser abordada, de ser ensinada, transmitida, porque toda vez que nós tentamos clarificar essa doutrina, nós podemos correr o risco de tirarmos alguma coisa dela, né? Então, as pessoas costumam fazer comparações, usarem algumas analogias para tentar esclarecer, elucidar a doutrina da Trindade, mas sempre que a gente usa algum tipo de elucidação para esse mistério, que é um mistério revelado, nós podemos, então, incorrer em algum tipo de erro, né, teológico e até mesmo de uma heresia. Então, precisamos ter esse cuidado de apresentarmos aos alunos de que a Trindade ela é um mistério revelado na Bíblia, né? E nós aceitamos porque foi revelado e nós aceitamos pela fé, nós cremos nessa revelação a respeito de Deus que ele traz para a humanidade. Então, o pastor Ezequias Soares também continua dizendo no plano de aula, o tópico 2, a apresentação da lição, a letra C. Ele fala sobre a sugestão de método. Então, Deus é transcendente e os seus pensamentos estão muito acima de nossa compreensão, quiçá a sua essência. Então, se os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles são incompreensíveis em muitos momentos da nossa vida, nós não conseguimos acessar, às vezes entender, compreender os planos, os projetos, os propósitos de Deus. Então, imaginemos como iremos compreender a essência da divindade, né? O ser de Deus por completo, por inteiro. Então, aquilo que nós conseguimos acessar a respeito de Deus é o que ele se revela, é o que ele se dá a conhecer. Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina reconhecida, né, pela cristandade, como já frisou aqui o pastor Elias, desde o início, já na era apostólica, depois os pais apostólicos, a patrística, durante toda a Idade Média, né, na Reforma Protestante. Então, essa doutrina ela sempre foi reafirmada pelos grandes expoentes da história da Igreja, né? Tanto o catolicismo como depois no protestantismo. Então, todos aqueles que se voltaram contra a doutrina da Trindade, né, ou tentaram de alguma forma trazer uma explicação
para além daquilo que foi revelado, tirando sempre algo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas, pastores, bispos, né, teólogos, eles foram considerados heréticos e seus ensinos como heresias. Então, o pastor Ezequias Soares chega a citar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 12, para nós trazermos aos nossos alunos em sala de aula justamente essa limitação que nós temos a respeito da divindade de conhecermos apenas em parte aquilo que Deus desejou revelar para todos nós. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nos diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Então, precisamos entender que há uma limitação do ser humano, que nós não podemos ir além daquilo que Deus revelou. O que passa disso são apenas conjecturas, mas devemos ter o cuidado para nessas conjecturas, nessas alegorias, nessas metáforas, né, nessas tentativas de elucidarmos uma doutrina que não é fácil de ser explicada, né, e que é aceita e compreendida pela fé, nós não incorrermos, podemos incorrer alguma heresia, algum desvio teológico no nosso ensino. Tá certo, meus irmãos? Então, o tópico primeiro, ele nos diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico. Então, olha o que o comentarista nos diz. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, dos judeus, conforme as referências, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou seja, houve também um homem na história da igreja chamado Marcião, Marcião, ali no final do primeiro século, início do segundo século, ele acreditava e ensinava na existência de dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Então, Marcião, por exemplo, ele fundou ali a sua seita e ele apenas aceitava como sendo inspirado para a igreja, né, o Novo Testamento. Ou seja, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, ou seja, era um Deus diferente. Enquanto o Deus do Antigo Testamento, que se revelou ali na história da humanidade, depois aos patriarcas, se revelou a Moisés, esse Deus não é o mesmo Deus que nós temos no Novo Testamento, no caso, revelado na pessoa de Jesus. Então, houve já, na história da igreja, alguém que se levantou para tentar separar, né, colocar como se tivéssemos dois deuses distintos, né? Um Deus que era da lei, que era da guerra, que era de conquistar os inimigos, de subjugar, e o Deus do Novo Testamento, o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia. Se o Deus do Antigo Testamento mandava matar, segundo ele, o Deus do Novo Testamento agora não, manda virar outra face. Então, uma interpretação totalmente equivocada desse homem chamado Marcião, que foi, claro, considerado um dos primeiros heresiarcas da história da igreja. Mas o que nós temos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento, é essa confirmação, ou seja, essa ratificação de que a Trindade ela está tanto no Antigo Testamento, né, esse Deus que está sendo revelado no Antigo Testamento, ele também é o mesmo Deus do Novo Testamento. Claro que há como nós estudamos na teologia, há uma revelação progressiva, né? Há uma revelação progressiva do ser de Deus, não apenas dos seus propósitos, dos seus planos, mas também do seu ser. Então, no Novo Testamento é que nós tomamos consciência muito mais clara da existência da Trindade, né, dessas três pessoas no ser de Deus. O subtópico 1, letra A, nos diz: cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Então, é muito importante nós termos essa consciência de que o Pai, o Filho e o Espírito, em referências no Novo Testamento, eles recebem o nome de Deus. Então, nós temos Filipenses 2,11, quando é aplicado ao Pai,
também em Colossenses 2:9, quando o nome Deus, a palavra Deus, ela é aplicada ao Filho, e em Atos 5:3 e 4, quando ela é aplicada ao Espírito Santo, né, na passagem de Ananias e Safira, quando o apóstolo Pedro disse que eles não mentiram a outra pessoa, senão eles mentiram para Deus, ou seja, mentiram ao Espírito Santo. Então, ali não apenas é reafirmada a divindade do Espírito Santo, como também a sua pessoalidade, né? Nós não mentimos a uma força, a uma influência, a um poder impessoal, nós mentimos a uma pessoa. Então, tanto a divindade do Espírito Santo, nesse texto de Atos capítulo 5, ela é reafirmada, como também a sua pessoalidade, né? O Espírito Santo, então, ele é uma pessoa. Tudo bem até aqui, professor Elias? Você quer fazer alguma consideração até o momento? Vamos Não, tá uma continuando, né? benção. A gente está fazendo aqui algumas comparações, é benção. Na letra B, nós temos cada uma das três pessoas, cada uma das três pessoas é chamada Senhor, né? Aqui está um errozinho gráfico, mas é chamada Senhor. Então, isso também ocorre com o tetragrama, que são as 4 consoantes do nome divino no Antigo Testamento. Aqui é traduzido nas nossas versões como Senhor, mas não Senhor assim, é Senhor com letras maiúsculas. Normalmente o tetragrama, quando ele é traduzido nas versões da Bíblia, né, na corrigida, na fiel, ele é traduzido Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, a observação que quando isso acontece é esse nome pessoal de Deus, o nome que Deus revelou a Moisés quando apareceu a ele na sarça. Então, quando tem o Senhor apenas com S maiúsculo, é o Adonai. Então, já é uma forma de chamar Deus. Então, o nome divino, em umas versões mais tradicionais, ele é apresentado com todas as letras em caixa alta. Então, aplica-se ao Pai, no Salmo 110, versículo 1, ao Filho, em Isaías 43, que aqui já é uma profecia messiânica, né, a respeito do Messias. Então, percebam que é uma designação, né, do Messias como uma designação divina. Como que isso aconteceria? Nem os profetas sabiam direito. Isso só foi revelado no Novo Testamento. Em Mateus 3:3 também. E ao Espírito Santo em Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade, que é o que nós vamos ver na letra C, esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o credo judaico, é a profissão de fé do judeu. Houve, já estamos aqui na letra C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. Então, há uma declaração de fé, ou seja, do judeu, né, que reconhece Deus como sendo o seu Deus, né? Quando há também, quando um gentio se converte ao judaísmo, quando se torna um prosélito, há essa confissão de fé, além da circuncisão, há essa confissão de fé e é declarar esse credo, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é, portanto, a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica que está escrito Echad, mais a pronúncia é Errad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente vai para o termo original, a gente encontra alguns detalhes, né? Principalmente referente a Deus. Então, são sempre palavras, algumas citações, alguns termos aplicados à divindade, usa-se esse plural para se referir ao Senhor. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus, não são 3 deuses. Mas por que usar um termo, então, que indica uma unidade composta? Então, é uma unidade composta. Indica também que é o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne. O termo errad
em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então, o que é interessante nós entendermos é que a revelação ela é progressiva, correto? Mas no Antigo Testamento, nós temos algumas referências a esse Deus que parece, na sua essência, haver mais de uma pessoa. Então, se nós vamos para o Gênesis, por exemplo, nós temos ali o Deus Criador, o Pai criando, mas há também a palavra, né, o Logos, há também a ação do Espírito Santo ali pairando, né, sobre a face daquela criação que está começando, que vai existir, né, pelo poder de Deus. Então, há essas referências, né, de forma velada, mas não há uma contradição quando essa revelação ocorre no Novo Testamento. Nós vamos apenas ter o quê? Isso de forma mais clara. Claro que para o judeu daquele tempo, né, quando Jesus disse ser igual a Deus, ele quase foi morto por isso, né? Porque realmente na mente do judeu, naquele momento, né, Deus, como compreender esse Deus ou seja, que eles não podiam ver, mas ao mesmo tempo eles estavam vendo, e aquele Jesus está dizendo que ele é igual ao Pai, né? Ele e o Pai são um, e ali ele não está falando apenas de unidade de propósito, ele está falando de essência, ele está falando de natureza. Por isso que eles quiseram matar Jesus, né? Não é de unidade de propósito, não é de fazer simplesmente a vontade de Deus. Senão não teria por que eles quererem matar Jesus por conta dessa declaração. Jesus estava, de fato, afirmando. Então, algumas heresias, algumas seitas que dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus, Jesus afirmou sim. E por afirmar, ele colocou a sua vida em risco em muitos momentos do seu ministério, né? Para nós concluirmos aqui, vamos passando, caminhando agora para o tópico primeiro, subtópico 2. Evidência no Antigo Testamento dessa doutrina, né? Estamos falando, então, da doutrina da Trindade. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero compartilhar aqui com os irmãos também de onde surgiu esse termo, Trindade, né? Esse termo Trindade ele foi criado por esse homem aqui, chamado Tertuliano. Ele foi um padre africano que viveu nos séculos segundo e terceiro, que defendeu a unidade na Trindade. Então, percebam que algumas seitas pseudo-cristãs elas vão dizer que foi Tertuliano que criou a Trindade. Na verdade, Tertuliano não criou a doutrina da Trindade ou a Trindade. A Trindade está na Bíblia. Ela está de maneira não tão revelada no Antigo Testamento, mas quando nós juntamos o Novo Testamento com o Antigo, nós começamos a enxergar a Trindade presente de forma mais clara no Antigo Testamento, mas ela está claríssima para nós no Novo Testamento. Então, não foi Tertuliano que inventou a Trindade. Tertuliano, ele criou esse termo, né? Ele deu um termo. Então, ele foi usado no tempo dele, ele trouxe muitas nomenclaturas e termos para a teologia, para definir alguns pontos doutrinários. E esse é o mais famoso, é o termo mais famoso que Tertuliano criou, é Trinitas, que traduzido é Trindade. Então, ele foi um dos primeiros a usar o termo Trindade. Na verdade, foi ele quem, segundo a história, usou esse termo pela primeira vez. Tertuliano acreditava que a unidade divina existia em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele defendeu que as três pessoas são coeternas e que, embora sejam distintas, formam um só Deus. Então, ele se opôs a Práxias, nós vamos ver mais na frente, que afirmava que o sofrimento foi dado ao Pai, não ao Filho. Isso aqui a gente vai ver que tem um nome para essa doutrina também. Então, Tertuliano também introduziu a palavra Trinitas na teologia cristã, que é Trindade. Ok, meus irmãos? Então, vamos voltar aqui para onde nós estávamos. Pronto, vamos voltar lá. Então, o tópico 2 nos diz: essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento. Por quê? Pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba aqui o uso do plural. Gênesis
1 e 26. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez, a primeira pessoa do plural. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda, vamos continuar aqui, para que não entenda a língua do outro, conforme Gênesis 11, 6, 7, é a passagem da Torre de Babel. E não para por aí. Em Isaías 63, do 8 ao 14, os irmãos podem depois ler essa referência, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Então, essa expressão também no Antigo Testamento, que nós chamamos na teologia de teofanias, que são as aparições de Cristo, antes da sua encarnação, como o anjo do Senhor, o anjo da sua face, esse anjo do Senhor que tinha missões muito específicas, muito importantes, em que em alguns momentos até recebe adoração, ele recebe a adoração, ele recebe o oferecimento de uma oferta, de um holocausto, são pré-aparições de Jesus ou do Messias no Antigo Testamento, naquilo que nós chamamos de teofanias, as aparições de Deus, como um anjo e às vezes até de uma forma identificada até como um ser humano, como um homem, por exemplo. Então nós percebemos que essa doutrina da Trindade ela está presente no Antigo Testamento. Então, apesar de nós não termos, como temos no Novo Testamento, quando vamos examinando com mais detalhes esses textos no original, esses pronomes no plural, nós vamos começando a clarear na nossa mente que a divindade, que o ser de Deus, ele é um ser subsistente em mais de uma pessoa. Maravilha. Meus irmãos, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá certo? Nós sabemos que esse tipo de exposição cansa um pouco, não é fácil, você está chegando do trabalho ali, tudo, está chegando um pouquinho cansado, está faltando um pouco de atenção, a cabeça começa a ferver, imagina Trindade, não é uma coisa simples, tá? Mas vá com calma, valendo, assista um pouquinho, acelera o vídeo, mas tente acompanhar e tente buscar uma capacitação para essa lição, que ela é muito desafiadora, mas Deus vai te dar graça e sabedoria para você explaná-la e facilitar a compreensão dos seus alunos, tudo bem? Tópico 1º, subtópico 3, para nós fecharmos aqui o tópico 1º. Então, a Trindade ela é revelada no Novo Testamento. O comentarista diz a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Letra A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão. Ou seja, a Grande Comissão é uma comissão que ela está debaixo da autoridade, de batizar, de fazer novos discípulos, de batizar esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na distribuição dos dons espirituais. Então, a nossa declaração de fé, tudo isso que nós estamos aqui falando nesse tópico 3, nesse subtópico 3 do tópico 1º, nós encontramos na nossa declaração de fé, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, segundo aos Coríntios 13, 13, na unidade da igreja, conforme Efésios 4, do 4 ao 6, na obra da salvação, 1 Pedro 1 e 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto da declaração. Então, por exemplo, aqui, na unidade da Trindade, unidade na Trindade, é nossa declaração de fé, eu acredito, página 22 ou 23, da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, nós temos aqui, os nossos mestres colocaram aqui, como nós acabamos de ler. Por exemplo, o texto de 1 aos Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, nos diz assim, olha, ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que versículo extraordinário, né? Aqui nós percebemos as três pessoas da Trindade. E Paulo está falando dos dons, né? Dos dons que são dados à igreja. Então percebam que algo interessante que a gente precisa nunca esquecer é que algumas obras elas são feitas de uma forma muito mais específica por alguma pessoa da Trindade, mas nunca ele está fazendo só, no sentido de que, de alguma forma, a Trindade ela participa, não de tudo. Né? Por exemplo, foi o Filho que morreu na cruz, não foi o Pai. Mas, de alguma forma, naquele momento, o Pai está presente, né? O Espírito também está presente. Por exemplo, há uma conversão de um ladrão na cruz, no momento da crucificação. E nós sabemos que, se não for uma ação do Espírito, como que uma pessoa se arrepende? Né? Como que uma pessoa se volta para Deus? Então, aqui nós percebemos que, por mais que essa ação do Espírito Santo, né? Nós sabemos que os dons vêm por meio do Espírito Santo. Mas percebam que aqui Paulo cita as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles também estão envolvidos nesse processo, desde a criação, e vai ser assim até a consumação dos séculos. Embora algumas pessoas elas sejam agentes prioritários ali, é o Pai que está fazendo, ora é o Filho que está fazendo, ora é o Espírito, a Trindade, ela está presente, né? Porque eles não se separam, digamos assim, em essência, né? Em natureza. Eles estão ligados, interpenetrados. É muito profundo isso, irmão, a doutrina da Trindade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai falar, para a gente não diminuir o ser de Deus, a substância, a essência do ser de Deus. Então, é muito importante lermos a declaração de fé nas páginas 22 e 23. Vão ter muito subsídio para os irmãos terem mais conteúdo, né, e mais segurança, principalmente nessa citação de versículos, explicação de versículos que possam acontecer durante a aula. Vamos voltar lá para a gente terminar esse tópico primeiro. A Trindade, nos credos, a Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Então, aqui eu vou colocar dois credos, os principais credos que são adotados por toda a cristandade. Aí, quando eu falo da cristandade, eu estou falando seja do catolicismo ocidental, seja da igreja ortodoxa, do protestantismo histórico. Por exemplo, o credo de Nicéia, o credo de Constantinopla, né? O credo atanasiano, né? São credos que eles ratificam e confirmam a doutrina da Trindade, a divindade dessas três pessoas. Percebam que quando que surgiu o desafio para os teólogos, para os apóstolos, os pais da igreja com relação à Trindade, foi quando a divindade de Cristo ela foi confirmada. Quando Jesus ele foi considerado Deus, ele é Deus. Agora nós temos que resolver uma situação, porque nós temos o Pai, que é Deus, e nós estamos dizendo que o Filho é Deus. Como que nós vamos fazer isso? Então, depois foi quando foi também confirmada a divindade do Espírito Santo. Então, nos concílios, cada vez que, se você confirma a divindade do Filho, você confirma a divindade do Espírito, nós precisamos agora entender como isso se encaixa, porque está revelado na Bíblia. Mas como que nós vamos explicar de uma forma que seja mais compreensível para as pessoas? Por que nós estamos afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus? Então, vamos só fechar aqui para os irmãos acompanharem, por exemplo, os credos que eu coloquei aqui. Tá? Então, por exemplo, nós temos o credo niceno, né? Dos credos mais antigos. O credo de Niceno é a profissão de fé da Igreja Católica que foi adotada no primeiro concílio ecumênico, em 325, na cidade de Nicéia,
na atual Turquia. O credo niceno é também conhecido como símbolo niceno, é composto por várias afirmações sobre a fé. Então, nós temos aqui algumas afirmações desse credo. A crença em um único Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a crença em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, e a crença no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho. Temos também o credo de Calcedônia. Esse credo ele definiu a natureza de Jesus sendo divina e humana. Mas nós temos mais um credo aqui. O credo de Constantinopla, por exemplo, de 381. Ele declarou aqui que o Espírito Santo é o Senhor, o doador da vida, e que deve ser adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Esta decisão deu apoio oficial ao conceito da Trindade. Então, a partir do Concílio de Constantinopla, de 381, foi que o conceito, né, de Trindade ele foi apoiado e declarado oficialmente. Então, perceba, nós estamos falando no final já do quarto século. Então, perceba quantas discussões, reuniões, homens precisaram estudar, ler a Bíblia, examinar a história, ver a revelação para chegar a essa conclusão. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu concluo esse tópico primeiro e nós devolvemos aqui, né? Passamos aqui para o professor Elias dar continuidade. Queridos, pode projetar, por favor, professor Francimar, a lição, novamente no tópico agora número Sim, 2. Nós vamos trabalhar vamos lá. dois conceitos, mas na verdade nós vamos isolar um, que é o unitarismo e o unicismo. E o nosso comentarista da lição, quando ele esteve aqui na EBD em síntese em Natal, ele falou sobre esses conceitos, mas eles serão trabalhados ao longo da lição. Então, para não atropelarmos lições que virão, nós vamos trabalhar voltados para o unicismo. Então, esse movimento que surge aí no terceiro século depois de Cristo, não é um movimento que, num primeiro momento, nós vemos que não havia problema entre os apóstolos, isso já é dito na introdução da lição, que não havia qualquer dúvida quanto à Trindade durante o período apostólico, mas depois, com o surgimento de correntes como essa, aí começam-se algumas dúvidas. Ele vai trazer também alguns outros nomes que esse movimento acaba tendo ao longo do tempo, então conhecido também como monarquianismo, modalismo, patripacianismo, sabelianismo, que aí leva o nome de um dos fundadores, aí, um dos principais heresiarcas do tempo, e aí ele vai citar esses heresiarcas, que não é o objetivo principal do nosso comentário sobre esse subtópico de número primeiro, mas quando ele fala sobre essas heresias, quando a pessoa começa a criar várias pseudos-verdades, ele começa a criar falsas doutrinas, ele tenta de todas as formas enfraquecer aquela convicção que alguém tem na sua fé verdadeira. Então, nós vamos passar um pouquinho para frente, aí nós vemos que, continuando sobre o unicismo, pode passar um pouquinho mais para frente, professor Francimar, e ele fala que o unicismo ele tinha uma característica, ele não bate de frente, eu diria que ele bate de lado, porque ele não nega a deidade nem do Filho, nem do Espírito Santo. Não é esse o objetivo principal do unicismo. O objetivo principal dele é que ele vai dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa. E aí o nosso comentarista ele faz questão quando fala sobre isso, e o pastor Francimar ele traz o conceito do casal, como os dois sendo um. Você vê que são pessoas diferentes, mas formando juntos uma unidade. Então, da mesma forma aqui, quando fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso comentarista ele vai falar basicamente que são três pessoas, mas uma única divindade, uma única essência, uma única natureza. E é isso que ele vai fazer questão de destacar. E aí ele cita a declaração de fé, e o pastor Francimar já citou a nossa declaração de fé, um livro que eu sempre carrego na minha pasta da Escola Bíblica Dominical.
Então, gosto muito desse livro. Ele tem, no seu capítulo terceiro, um conceito interessante para nós aplicarmos sobre isso, que ele fala assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, um só Deus. É um Deus uno, em essência ou substância, indivisível em natureza e que consiste eternamente em três pessoas. Pessoas. Aí ele fala Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas funções, manifestação e aspecto. Então, esse é um conceito que está no início do nosso capítulo 3 da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi revista agora há muito poucos anos, acredito que foi em 2016, em que se reuniu o Conselho de Apologética da Assembleia de Deus e discutiu, rediscutiu a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela que há muito tempo já estava estampada em recortes no nosso Mensageiro da Paz, para aqueles que lembram que era distribuída aí nas igrejas, o Mensageiro da Paz, a gente tinha acesso e ainda formou muito do que nós sabemos e que estudamos. Queridos, aqui quando a gente fala do subtópico número 2, então no primeiro subtópico do tópico 2, o comentarista ele vai fazer essa defesa. E ele vai usar dois textos bem interessantes para mostrar a trindade, como o pastor Francimar citou aqui no tópico primeiro, eles trabalhando simultaneamente. Então, o pastor Francimar falou da atuação de Pai, Filho e Espírito Santo na criação, e agora, usando até o texto que está em João capítulo 1, versículo 1, que acaba dizendo o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, tem muito a ver com essa afirmação que nós vimos aqui na declaração de fé. E aí, queridos, quando ele vai apontar aqui também nesse subtópico ainda, no subtópico primeiro, e no 2 é a mesma coisa, ele cita dois textos. Ele cita o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, e esse texto ele vai dizer que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, esse texto bastante conhecido mostra as três pessoas distintas, aí cada um numa fase. Jesus está na água, o Espírito Santo está pairando como pomba sobre ele, e a voz que vem do céu de Deus fazendo a afirmação que aquele é o seu filho amado em quem ele se compraz. Então, isso aí fica muito claro. E também, queridos, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicado. Então, eleito segundo a presciência de Deus, mostra Deus. Aí depois ele vai falar, logo em seguida, sobre isso ele vai falar em santificação do Espírito, ele mostra a atuação do Espírito, e aí ele diz para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante, queridos, que agora no subtópico número 2 ele vai reafirmar o texto de Mateus 3, 16 e 17, que para ganhar tempo eu não vou reler, que mostra o momento que Jesus é batizado e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o subtópico número 2 ele vai falar da verdade bíblica. Então ele diz, ninguém no mundo chega à conclusão unicista lendo a Bíblia, porque a Bíblia toda ela vai mostrar desde a criação a presença da Trindade. E no Novo Testamento isso aí vai ficando cada vez mais latente, mais à mostra para aqueles que vão lendo. Então, isso não é uma dúvida que acontece entre eles. Mas o que acontece, queridos, é que precisa, o nosso comentarista ele se ateve a trazer bastante texto. Isso aí fica claro, o pastor Francimar, e o meu desafio para os professores é que escolha um aluno para ler cada um desses textos, porque ficou muito interessante. Eu até fiz questão de trazer alguns deles para nós lermos aqui, porque ele vai justamente
ratificar a questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa verdade bíblica. Então, aqui ele vai mostrar o texto de João, capítulo 8, versículo 16 ao versículo de número 18, quando ele fala dessas heresias contra a Trindade, ele vai dizer: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aí ele já mostra duas pessoas da Trindade. E aí ele diz: e a vossa lei está sempre escrito: o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Esse é um primeiro momento mostrando pai e filho destacado. Depois ele vai para João, capítulo 17, e o versículo de número 3, que ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, mostra aí mais uma vez o pai e o filho. E em João capítulo 10, versículo 30, que ele faz questão de destacar, e disse: dou-lhes a vida eterna, que nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, queridos, e depois ele vai mostrar o texto de Mateus capítulo 20, versículo 23. E aí ele vai dizer, vai falar sobre a presença do Espírito Santo. Então, faz questão de destacar a presença do Espírito Santo, depois de ter afirmado o Pai e o Filho várias vezes aí nos textos anteriores. Ele vai dizer: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à mesa à direita ou à esquerda não me pertence dado, mas é para aqueles a quem o Pai o tem preparado. Então, queridos, nós vemos aí textos bem interessantes. O professor, quando for comentar em sala de aula, explane isso para os alunos, faça eles lerem também, grifar esses textos, que eu acho que vai somar bastante. Então, queridos, eu quero passar para o pastor Francimar, que vai estar falando sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então, vai mostrar ainda as influências dessa heresia aqui no nosso subtópico de número 3, para nós concluirmos o estudo dessa lição. Bênção de Deus, pastor Elias, a lição muito rica, é um tema muito desafiador para todos nós, professores que já lecionam há muitos anos na Escola Bíblica Dominical, já ministramos sobre essa aula, mas ela é sempre desafiadora, né? Eu confesso que a cada vez que eu ministro sobre o tema da Trindade, eu busco a, atualizar aquilo que eu já sabia, para ver se não estou cometendo algum erro, né? Professor, nós somos falhos, somos humanos e podemos cometer algum erro na exposição da aula, um erro teológico, um erro doutrinário. Quando isso é feito por ignorância, é uma coisa muito diferente daquele que faz com o propósito de disseminar uma mentira, um erro, uma heresia. É por isso que nós precisamos sempre nunca confiarmos naquilo que nós já sabemos. É sempre importante nós lermos, estudarmos, buscarmos primeiramente em Deus a graça, a sabedoria, o entendimento, né? Olhar para a Bíblia com os olhos da fé e subirmos, né, nos ombros de gigantes da fé, da teologia, para nós aprendermos e bebermos dessas fontes que nós temos à nossa disposição. O tópico 3, meus irmãos, portanto, nos fala sobre o tema unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Bom, parece que quando nós estudamos essas heresias, percebemos que essas heresias elas já foram defendidas e foram, digamos assim, vencidas já nos séculos segundo, terceiro, quarto da era cristã. Mas elas nunca morreram, né? Essas heresias, elas sempre vêm de forma sutil, com novas roupagens, e
Eu costumo dizer aos alunos e nas pregações que uma das formas que mais há heresias e erros doutrinários teológicos que afrontam, que atacam a teologia saudável, a teologia ortodoxa bíblica, que nós defendemos e que nós ensinamos e pregamos, é por meio da música, né? Então, a música ela é uma grande disseminadora de mentiras, né, relacionadas à Bíblia Sagrada. Mentiras em que sentido? Erros teológicos, desvios doutrinários, né, falsas interpretações ou interpretações equivocadas da Bíblia. Então, as músicas elas são muito perigosas, né, muito mais até do que uma pregação. Tá? Então, a música ela tem um poder muito grande, porque ela não mexe apenas com o intelecto, ela mexe com a nossa emoção, ela acessa áreas da nossa mente. Então, uma das formas que essas heresias, né, antigas chegam na atualidade então a forma da música, tá? Então, por exemplo, grupos que têm uma teologia equivocada, uma teologia deficiente, uma teologia errada, conforme a teologia que nós ensinamos, esses grupos normalmente eles se valem, né, de cantores, né, de grupos musicais, né, para disseminarem a sua igreja ou a sua religião e trazerem essas pessoas, né, que vêm por meio da música, por meio de um louvor, que gostam, que escutam e passam a conhecer o determinado ministério e quando vêm já estão assumindo práticas contrárias, acreditando, e alguns acabam saindo do ministério, fundando um novo ministério, uma nova igreja, e isso tudo por falta de um conhecimento, de uma fundamentação bíblica, teológica na sua vida. Então, o unicismo ela é uma heresia antiga, já foi vencida, né, já foi debatida, já foi considerada uma heresia nos credos, os credos niceno, o credo de Constantinopla, Atanasiano, Calcedônia, todos eles já defendem a doutrina da Trindade, defendem a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas, mas isso já foi vencido na história da igreja, mas surgem na atualidade por meio de novas roupagens. Então, o subtópico primeiro nos diz o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais, há muitos desvios doutrinários no nosso meio pentecostal, isso é um fato, né? Muitos que nós podemos ver, tanto em pregadores, ensinadores, ministérios, grupos musicais, cantores, que são unicistas. Então, alguns movimentos evangélicos são unicistas, né? Alguns têm uns erros que são até passíveis ali de nós não nos chama tanto a atenção, né? É possível até de certa forma conviver, né? Uma interpretação às vezes equivocada, mas que não ataca artigos cruciais da nossa fé, né? Artigos cruciais da nossa fé, como é, por exemplo, a Trindade e a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os unicistas ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música, como eu já disse, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo, vamos ver aqui, de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus, portanto, é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, todo ensino que nega, né? Então, o unicismo, como já explicou aqui o pastor Elias, no tópico 2, que fala justamente de que Deus, né? Deus, ele é o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, e esses três são apenas manifestações, né, de uma única pessoa, ou formas de manifestação de uma única pessoa, também chamado de modalismo ou sabelianismo, ou seja, Deus se manifestou de formas diferentes. Então, não há três pessoas, é o mesmo Deus que se manifesta. Então, unicismo. Então, um único Deus, ou seja, uma única pessoa, né, um único ser, né, que se manifesta de forma diferente. No Novo Testamento, ele se manifesta como Jesus, como Filho, certo? Então, isso é um ensino herético, não é simplesmente um errinho doutrinário, irmão. Não é um desvio doutrinário, nós estamos falando de uma heresia. Então, a heresia é algo muito sério, é grave, ataca um ponto fundamental da nossa fé. E tudo aquilo que é fundamental, nós não podemos abrir mão. Não podemos. Por exemplo, há interpretações diferentes. Por exemplo, quando nós falamos da atualidade dos dons, tem igrejas que creem na atualidade dos dons, outras não, né? Não é considerado uma igreja que não crê na atualidade dos dons uma igreja herética, né? Por quê? Porque ela não está atacando um ponto fundamental da fé cristã, né? Como é atacar a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a existência, né, dessas três pessoas que nós podemos ver em toda a Bíblia Sagrada. Então, por mais que nós pentecostais entendamos, façamos uma leitura bíblica, né, não apenas pelo que está na Bíblia, mas pela experiência da atualidade dos dons espirituais, há cristãos sinceros, verdadeiros, que creem nos dogmas de fé essenciais para a salvação e são nossos irmãos, não deixam de ser nossos irmãos por causa disso, diferente de uma seita que ataca os dogmas de fé. Por exemplo, uma igreja, o melhor que seja a pessoa, a melhor intenção que ela tenha, mas se ela dizer que Jesus não é Deus, não pode ser considerado um cristão, não pode ser considerado nosso irmão. Olha que coisa interessante. Diferentemente de uma pessoa que diz que não acredita nos dons espirituais para hoje. Entende? Então, nós precisamos ter uma diferença, precisamos amar essas pessoas, orar para essas pessoas, evangelizarmos essas pessoas, mas não dá para ter comunhão com essas pessoas, porque elas não creem em pontos cruciais, fundamentais da fé cristã, certo? Então, uma reflexão bíblica, o que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Os irmãos procurem na internet, eu não vou colocar aqui por conta de uma questão até ética no sentido do propósito aqui da aula. Mas os irmãos podem procurar grupos cristãos, né, evangélicos, pentecostais, unicistas, grupos musicais, inclusive já a CGADB já reconheceu, tá, alguns desses grupos e algumas dessas igrejas está na internet. Isso foi reconhecido numa assembleia, tá? Com os pastores, com os teólogos da igreja, acho que no ano de 2023. Os irmãos podem procurar, que os irmãos vão encontrar quais são esses grupos e quais são essas igrejas, certo? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Então, alguns podem, de fato, ter um encontro com Deus por meio desses movimentos, um encontro verdadeiro com Cristo, né? Não podemos dizer que foi mentira a experiência que a pessoa teve com Deus, a experiência de salvação, né? Mas isso não ratifica o ensino desse grupo. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Então, não é o que eu sinto que vai validar o que é certo. Ok, meus irmãos? Eu posso me sentir bem, eu posso me emocionar, eu posso até me alegrar, mas isso não fundamenta, isso não confirma, isso não torna certo algo que a Bíblia já confronta e diz que é errado. Então, as emoções caíram com a natureza humana no Éden, né? A nossa natureza caída, corrompida, a presença do pecado que existe em nós, faz com que o nosso coração e as nossas emoções sejam também enganosas muitas das vezes. É apenas emoção, não é espiritual. E não servem como instrumento, diz o comentarista, aferidor da doutrina, ok? A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra
na direção do Espírito. Subtópico 3, para nós concluirmos. A posição oficial. Qual a posição oficial? Não apenas a posição da Bíblia, mas a posição dos credos, os primeiros credos da igreja e a posição também da nossa declaração de fé, né? Ela diz o seguinte: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. Temos um manifesto oficial na declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo. É esse manifesto oficial contra o unicismo que está na internet, você pode encontrar. Pode pesquisar esse termo. Manifesto oficial contra o unicismo. E lá você vai encontrar as igrejas, os grupos musicais que estão dentro desse manifesto que a Assembleia de Deus, junto com a sua comissão de doutrina, de apologética, ela condenou, tá, esses grupos como heréticos, não os considerando mais irmãos com os quais nós devemos ter a comunhão, né, a comunhão bíblica, a comunhão segundo a palavra de Deus. Então, o uso de músicas também em nossas igrejas. Então, também foi proibido, irmãos, o uso de músicas desses grupos. Por mais que sejam músicas bonitas, belas, mas há nesse manifesto já uma proibição, há um entendimento de que essas músicas elas não devem ser cantadas ou tocadas nos cultos da igreja, nos cultos oficiais da igreja. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra heresia, e esse é o posicionamento da igreja aqui no Rio Grande do Norte. Esse é o posicionamento da igreja aqui no Rio Grande do Norte. A importância, portanto, dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus. Você parece que está adorando o mesmo Jesus, mas não é. Não é o mesmo Jesus, não é o mesmo Jesus Filho, não é a segunda pessoa da Trindade. Quando você está adorando esse Jesus, dessas músicas, desses grupos, é um Jesus do unicismo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, na verdade, são a mesma pessoa, só que em manifestações diferentes. Então, percebe a seriedade disso aí? E eu confesso que durante um tempo da minha vida eu fui ignorante com relação a isso. Tá, meus irmãos? Mas agora, como professores, nós precisamos aprender e ensinar o correto aos nossos alunos, aos nossos irmãos. Diferentemente, esse Jesus, então, ele é diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas. Então, não é uma questão aqui de estarmos contra essas pessoas, né? Que, na maioria das vezes, não entendem, né? Foram levadas, né? Tiveram uma experiência ali dentro daquele movimento, estão ali, não conhecem o ensino total a respeito da doutrina da Trindade, estão ali, mas que podem ser alcançados com amor, com graça, né? Com misericórdia, com um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Nós somos contra a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão, conforme nos diz a palavra de Deus. A apologia, ela deve sempre ser feita, a apologia, a apologética, ela deve ser feita sempre com amor. Às vezes, essas pessoas querem nos tirar do sério, né? Mas precisamos pedir graça a Deus para, com o conhecimento, com a ajuda do Espírito Santo, trazermos essas pessoas para a comunhão com Deus verdadeiro, um conhecimento saudável da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que Deus os abençoe aqui. Eu encerro essa participação no terceiro tópico e passo agora para o professor Elias para ele fazer a conclusão da lição número 4. Queridos, finalizando aqui, nós queremos chamar os professores a estar realmente motivando seus alunos a fazer uma pesquisa aprofundada, a levar cartolinas numa próxima aula, na lição seguinte, que é a lição de número 5, com uma coluna com as características do unitarismo e numa outra coluna com as características do unicismo, porque foi falado de uma maneira bem mais voltadas para o unicismo,
mas ele também citou o unitarismo e aí já prepara os alunos para as lições que estão por vir. O grande desafio de nós, enquanto professores, é observarmos, sobretudo, o nosso aluno, porque quando nós estamos ensinando, nós precisamos entender se a comunicação está sendo feita de maneira eficiente, de maneira que você transmite uma mensagem e ele absorve. E para isso é preciso ver como um termômetro como os alunos estão participando, interagindo. É normal que em momentos, numa fala, por mais meios e recursos pedagógicos que nós usemos, nós percamos o aluno por um tempo, mas nós temos que rebuscá-lo, reintroduzi-lo, chamar a atenção dele novamente para o assunto, de maneira que, quando terminar, o ideal, pastor Francimar, talvez seria que, quando ele chegasse em casa, na hora do almoço, dissesse: Hoje eu tive uma aula incrível, que eu preciso compartilhar algo que eu aprendi. Então, chegar a esse nível de que ele começa a replicar aquele conhecimento, isso aí, de fato, entra nele, chega até o coração e ele consegue mudar rumos, às vezes através de conhecimento. Então, eu quero pedir ao pastor Francimar que faça a oração, finalizando esse momento, e agradecer a todos. Peço que divulgue, que compartilhe em grupos de WhatsApp, para pessoas que conhecem, falando no trabalho. Torne esse canal um canal conhecido para abençoar vidas. A nossa conclusão fala que a introdução do credo de Atanásio, ele resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Então, esse foi um princípio que o pastor Francimar defendeu aí no tópico de número 3. Então, pastor Francimar, faça, por favor, a oração, finalizando esse momento. Meus irmãos, gratos a Deus por esse momento, por essa aula, por tudo aquilo que pudemos participar aqui para os irmãos, como não apenas professores, mas facilitadores, né? Estamos falando aqui a pastores, a professores, a teólogos, a homens e mulheres de Deus que têm conhecimento, que têm um ministério já aprovado pelo Senhor, e nós aqui estamos apenas facilitando, né, esse momento e despertando um ponto ou outro, algo que de repente algum irmão, alguma irmã possa esquecer na preparação da sua aula. Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo para que Ele vos abençoe na quarta lição deste trimestre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de poder chegar até essas pessoas, compartilhar a tua palavra, a termos esse momento, Senhor, de aprendizado, de transmissão, de compartilhamento, de partilha, Senhor, de conhecimento, com muita humildade, reconhecendo as nossas limitações, dependendo da tua graça, da tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha abençoar as lideranças da Escola Bíblica Dominical, os pastores, os superintendentes, os professores, os secretários, e especialmente os alunos, Senhor, que cada domingo chegam sedentos, dispostos a ouvir a tua palavra, que possamos nos dedicar a essa tarefa, nos esmerar, termos zelo na preparação da aula, buscarmos, Senhor, o conhecimento por inúmeros meios que nós temos disponíveis e, acima de tudo, dependemos da tua graça, Senhor, da tua capacitação. Abençoa, então, essa quarta lição, que seja uma lição poderosa para a vida de cada ouvinte, que todo o erro, que todo engano, ele seja tirado, ele seja, Senhor, reduzido das mentes, que haja esclarecimento, que os alunos possam crer no Deus que é triuno, no Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que esse Deus se revelou para nos salvar, para ter comunhão conosco, para transformar a nossa vida, nos dar uma vida abundante em sua presença. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, nada mais apropriado que encerrarmos com a bênção apostólica, porque tem a ver justamente com esse Deus triuno, né? Então, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.